Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos trazer o que foi notícia aqui no país e no mundo durante esta semana. O Brasil recebe convite para formalizar a entrada na OCDE. Novo ensino médio entra em vigor neste ano e alunos poderão escolher as disciplinas que irão estudar. A Anvisa aprova a venda no Brasil do autoteste para a detecção da Covid-19. Quer saber mais? Então continue com a gente! Começamos esta edição falando sobre o convite recebido pelo Brasil para negociar a entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para especialistas, a entrada no grupo pode trazer consequências práticas e positivas para a economia brasileira. Vamos rever na reportagem de Selma Dias. Desde 2017, o Brasil vem pedindo para ser aceito como membro da OCDE, mas só agora recebeu carta branca para dar início às negociações que podem durar até 5 anos. Todas as medidas que são tomadas para que você entre nessa organização, elas visam exatamente o desenvolvimento econômico do próprio país. Nada que está sendo feito para melhorar a economia dos outros países. Pelo contrário, tudo que é exigido para que o nosso ambiente seja mais propício ao desenvolvimento econômico. Para fazer parte do chamado Clube dos Ricos, o Brasil terá de atender às demandas da organização. Das 251 exigências, 103 já foram cumpridas, mas ainda tem pela frente desafios importantes, como a questão ambiental e a simplificação tributária. Politicamente falando, do ponto de vista externo, me parece que hoje uma pressão principal na área de meio ambiente sobre o Brasil, e do ponto de vista doméstico, essa pressão de mais de década na área tributária, de uma reforma que racionalize o sistema. Hoje a OCDE tem 38 países membros que discutem e promovem políticas públicas em várias áreas, como meio ambiente, saúde e educação. As pautas econômicas estão no foco da organização. Por isso, fazer parte ou ser convidado a negociar uma possível adesão ao grupo tem um grande significado para o Brasil. O que eu consigo ver ao entrar para a OCDE, além desse movimento, que é o ganho que a maioria das pessoas aqui no Brasil, me parece, esperam, do movimento no sentido de consolidar boas políticas públicas, o principal ganho ele é um ganho também de imagem internacional. Estudantes do ensino médio vão encarar uma série de desafios nos próximos anos. Entre eles, mais tempo em sala de aula e mais autonomia para escolher as disciplinas que querem cursar. Uma parte dessas novidades começa a ser aplicada já neste ano. E o repórter Glauco de Queiroz explica o que muda daqui para frente. As mudanças são obrigatórias em 2022 para a primeira série, em 2023 para a segunda. A expectativa é que todo o ensino médio já esteja modificado em 2024. Algumas instituições de ensino do país já adotam o novo modelo desde 2020 de forma experimental. É o caso da Escola do Francisco, no Distrito Federal. Neste ano, ele vai cursar a segunda série do novo ensino médio. Eu diria que foi desafiador ao quadrado, talvez. Eu considero que muitos dos meus amigos também tiveram essa mesma visão. Nós partilhamos dessas mesmas ideias e foi algo extremamente desafiador. Uma das coisas que mais me assustou foi a transformação do itinerário. Mudou totalmente, drasticamente. Com a mudança, as matérias tradicionais, como matemática, português e história, por exemplo, são reduzidas a conteúdos básicos que devem ser cursados por todos os alunos. O restante é formado por disciplinas específicas e aprofundadas. O estudante vai escolher o itinerário mais adequado aos seus interesses e aptidão. Pode ser qualquer uma delas: linguagens, matemática, ciências da natureza
empresa, ciências humanas e sociais ou formação técnica. O novo modelo também amplia o ensino em tempo integral e aumenta a carga horária mínima do ensino médio de 2.400 para 3.000 horas, 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 para os itinerários formativos. As mudanças vão refletir também no Exame Nacional do Ensino Médio. Ele deve passar por alterações graduais nos próximos anos. Em 2024, as provas já devem ser realizadas de acordo com as novas diretrizes. A responsabilidade pela implementação do novo ensino médio é das redes de ensino estaduais e municipais. Elas devem elaborar os planejamentos curriculares e submeter à aprovação dos conselhos estaduais de educação. Segundo o Ministério da Educação, 22 estados e o Distrito Federal já estão com os planejamentos aprovados. Faltam Rondônia, Acre, Alagoas e Bahia. Depois de perder fábricas importantes, como a Ford, que deixou de produzir veículos no Brasil, uma nova montadora de automóveis chega ao país. A chinesa GWM vai operar no mesmo lugar em que a Mercedes-Benz fabricava carros de luxo. A cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo, é a nova sede da montadora, que prevê investir 10 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A montadora será instalada em Iracemápolis, a cerca de 150 quilômetros da capital paulista. A empresa chinesa comprou a planta da Mercedes-Benz, que foi desativada no passado. Até o fim do ano, o Brasil recebe os veículos importados. Segundo a empresa, o país terá uma linha de picapes e SUVs, somente híbridos e elétricos. O fato é que o Brasil tem algumas condições que são únicas e próprias do país. A primeira delas é o fato de termos uma indústria automobilística há quase 100 anos estabelecida no país. Ainda com as crises e tudo mais, o 7º maior mercado automotivo. E o Brasil tem uma rede de acordos comerciais que permitem exportação, tendo o Brasil como base. A montadora planeja investir 10 bilhões de reais no país nos próximos 10 anos, além de gerar cerca de 2.000 empregos diretos e 8.000 indiretos na região de Iracemápolis. Os planos incluem uma capacidade de produzir 100 mil veículos por ano, a maior operação da montadora fora da China. A previsão é que o primeiro veículo produzido no Brasil seja lançado no segundo semestre de 2023. Este especialista em mercado automotivo acredita que o setor deve aquecer com a chegada da montadora. Você vê que agora é a chegada de um fabricante, uma empresa chinesa de capital privado, né? Então, ela não vai investir no Brasil só por investir. Ela acredita que existe um mercado grande. E existe mesmo, né? Então, a gente tem muita perspectiva pela frente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso e a comercialização de autotestes para a detecção da Covid aqui no Brasil. O voto da relatoria considerou que o aumento exponencial de casos pela variante Ômicron torna relevante e urgente a regulação e registros dos autotestes. A venda, no entanto, não é automática. Os autotestes precisam ser registrados junto ao órgão. Sites que não sejam de farmácias ou estabelecimentos de saúde estão proibidos de comercializar os testes. Vale destacar que os autotestes têm caráter orientativo e não definem um diagnóstico que deve ser realizado por profissional de saúde. Isso significa que não servirão como atestado médico, nem serão válidos para viagens e entradas em eventos. E o Estado do Espírito Santo torna obrigatória a apresentação do passaporte de vacina para entrar em estabelecimentos comerciais. A reportagem é da nossa afiliada TVE do Espírito Santo. A partir desta segunda-feira, será obrigatório a apresentação do passaporte vacinal para entrar em restaurantes, bares, hotéis, shows e eventos. Qualquer lugar que tiver controle da entrada de público. Ele será uma exigência, né, para todos os setores, né, que as pessoas têm que retirar a máscara, né, para consumir alguma bebida, alguma comida. De acordo com o governador, as lojas serão o único
local onde não será obrigatório a apresentação do comprovante vacinal. Casagrande revelou que a antiga medida de restrições de horário de funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas foi substituída pela obrigatoriedade do cartão de vacina. Nós estamos substituindo as restrições de horário das atividades econômicas por vacinação e por testagem, por cumprimento de protocolo. Nós já temos grande parte da população que já iniciou seu esquema de vacinação, muitos já completaram seu esquema de vacinação. Então, as medidas qualificadas neste período têm que ser diferentes das medidas qualificadas de outras ondas que nós tivemos no passado. Outra medida anunciada pelo governador é a restrição de capacidade de público para shows e eventos. Nas cidades classificadas como risco baixo, esses locais poderão receber somente 50% da sua capacidade de lotação. Já nas cidades de risco moderado, além desses 50%, os eventos poderão ter capacidade máxima de 1.200 pessoas e os shows de 2.000. Vamos relembrar agora que há 9 anos, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez do dia 27 um dia de tristeza e protesto. Os acusados de provocar um incêndio que matou 242 pessoas foram condenados recentemente e já estão cumprindo as penas. Mas os sobreviventes e parentes das vítimas seguem lutando por justiça. Desde 2013, nenhum 27 de janeiro é um dia comum em Santa Maria. Em 9 anos, foram inúmeras as manifestações de mães, pais, amigos e sobreviventes pedindo justiça para as 242 vítimas fatais e para os mais de 600 feridos no incêndio da Boate Kiss. 43 pessoas responderam judicialmente em processos relacionados à tragédia da boate, mas apenas 4 se tornaram réus. Há um mês e meio, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, os sócios da boate, e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão, foram condenados por homicídio simples com dolo eventual, quando se assume o risco de cometer o crime. Foram 10 dias de julgamento. Além dos 4 réus, 28 pessoas prestaram depoimento. Entre elas, 12 sobreviventes. Por fora não tenho nada, mas meu pulmão queimou e eu uso tudo isso aqui de remédio todos os dias. Logo após a leitura da sentença, o juiz foi informado de que um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul impedia a prisão imediata dos réus. 4 dias depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu esse habeas corpus. Todos se apresentaram e cumprem as penas em regime fechado. Não considero isso como uma vitória, mas sim como uma conquista da sociedade, essa condenação dos réus. Então, a gente entendeu que valeu a pena ter lutado até aqui e vamos prosseguir nessa luta porque temos muitas coisas pela frente ainda, né? Então, a luta é muito longa. Já o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, completou 3 anos no dia 25. Mas ainda não foram apontados os responsáveis pela tragédia que mudou a vida de milhares de pessoas. O receio é que ninguém pague pela morte das 272 pessoas. Veja na reportagem da Rede Minas, afiliada da TV Brasil. A Alexandra é uma das muitas que carregam as consequências desse dia. Desde que a gente teve a notícia do rompimento da barragem pelas redes sociais, rádio e TV, foi desesperador. Nós não recebemos um telefonema da empresa Vale para informar se o nosso familiar estava vivo ou se estava morto, se estava desaparecido. Foram horas, dias de tensão. Desde 2019, algumas ações na Justiça tentam responsabilizar criminalmente a empresa pelo rompimento. O Ministério Público do Trabalho foi o responsável pela negociação de indenização aos familiares dos trabalhadores. As reparações, elas foram realizadas em ações individuais e ações civis públicas, que nós ajuizamos. Uma ação civil coletiva para a reparação das famílias e uma ação para bloqueio, Nós conseguimos bloquear 1 bilhão e 600 milhões à época para garantia
dessas reparações. A Vale também fechou um acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para repassar 37 bilhões aos cofres públicos para tentar mitigar os danos ao meio ambiente. Com relação aos 19 indiciados, depois de um pedido do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, o Superior Tribunal de Justiça anulou as denúncias, além de anular também as acusações criminais contra a Vale e a Tuvisud, empresa alemã que atestou a estabilidade da barragem. Para quem convive há tanto tempo com o sofrimento da perda, essa decisão também trouxe um sentimento de revolta. A Vabro entende como uma medida protelatória para atrasar o processo e, às vezes, ficar impune de alguns crimes com tempo de prescrição. O Ministério Público de Minas recorreu da decisão, levando o caso ao STF. Mas o Ministério Público Federal informou que ainda não começou a atuar no processo, porque ainda aguarda o julgamento do recurso. Em nota, a Vale informou que presta auxílio às famílias das vítimas e faz obras de reparação ao meio ambiente. A mineradora reforçou também o compromisso de descaracterizar as barragens a montante da empresa até 2035. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver os destaques internacionais. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora às notícias internacionais. Começamos relembrando a crise entre a Rússia e a Ucrânia. Há semanas, soldados dos dois lados ocupam a fronteira que divide os países. Os Estados Unidos responderam uma lista de pedidos feita pelo Kremlin, mas a Rússia disse que a resposta norte-americana não avançou em questões fundamentais. Entre a lista de pedidos russos estava barrar a Ucrânia de ser convidada como membro da OTAN. Hoje, o país é considerado um país parceiro. A Rússia considera uma ameaça o convite feito a países do leste europeu, o que amplia cada vez mais ao leste a influência da OTAN. Diante da negativa americana, o chanceler Sergei Lavrov disse que os Estados Unidos só deram esperanças de diálogo em relações a questões secundárias, mas não nas mais fundamentais. A resposta final, segundo ele, vai ser dada pelo presidente Vladimir Putin. A Rússia divulgou vídeos mostrando mais tanques sendo enviados para a fronteira com a Ucrânia e Belarus. O governo russo disse assistir com preocupação à movimentação americana de posicionar 8.500 soldados na região. Mas a estimativa é de que 100 mil soldados russos estejam em posição no momento. Ainda como destaque das notícias internacionais, nesta semana, várias ações marcaram o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Há 77 anos, milhares de judeus que viviam presos em campo de concentração na Polônia ganharam a liberdade. Vamos rever na reportagem. O presidente da Alemanha, Frank-Walter, o chanceler Olaf Scholz e Miki Levy, presidente do Parlamento de Israel, deixaram uma coroa de flores no memorial aos judeus mortos na Europa, que fica em Berlim. As homenagens às vítimas do nazismo continuaram no parlamento alemão. A presidente do parlamento, Barbel Bass, afirmou que a democracia precisa se defender dos perigos do antissemitismo e que é preciso ter mais coragem para lutar contra a intolerância. A sobrevivente de Auschwitz, Inge Auerbach, de 87 anos, também falou. Ela contou que foi parar no campo de extermínio quando tinha 7 anos e que perdeu a família e muitos amigos por lá. Na Bélgica, o Parlamento Europeu também ouviu uma sobrevivente do Holocausto. Margot Friedlander, de 100 anos, disse que os judeus só sofreram atrocidades nos campos de concentração porque não foram reconhecidos como seres humanos. Ela disse: você pode não amar a todos, mas todos merecem respeito. E enfatizou: o que aconteceu, aconteceu. Não podemos mudar, mas isso nunca mais deve se repetir. Milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial durante o domínio dos nazistas. Voltando agora ao Brasil, o acidente na cidade mineira de Capitólio no começo deste mês chamou a atenção para a necessidade de fiscalizar as áreas que abrigam o chamado turismo de aventura.
Os governos federal e estaduais de todo o país se reuniram para definir ações que evitem situações como a de Capitólio, onde 10 pessoas perderam a vida. Desse primeiro encontro, ficou decidido que os estados vão entregar ao governo federal até o fim do mês um relatório com os locais considerados de maior risco. O governo trabalha com um levantamento parcial do Serviço Geológico Brasileiro, feito apenas para áreas urbanas. O Serviço Geológico hoje no Brasil mapeou mais de 1.700 municípios com risco geológico, né? Então a gente mapeou mais de 1.700 municípios, né? Só que, como eu falei, o risco geológico eles restringe a área urbana, né? E nós cartografamos já mais de 500 cartas de suscetibilidade, que é um outro produto que é cartografado, então, qual a propensão natural do terreno à ocorrência de escorregamentos, queda de bloco, não na área urbana, mas em toda a extensão territorial do município. O problema é que o Brasil não tem legislação específica que trate da prevenção de riscos e desastres naturais em áreas de turismo ecológico. Com isso, o monitoramento e a fiscalização ficam com os municípios. O Ministério do Turismo já ofereceu ajuda federal e prometeu atuar pela edição de uma lei. Nós estamos estudando para colocar o quanto antes para que esses riscos geológicos em áreas de ecoturismo de natureza também necessitem de uma autorização e de um laudo geológico para a operação. O ecoturismo tem crescido muito no Brasil. Em 2019, cerca de 1,5 milhão de pessoas viajaram dentro do país em busca da natureza. Com a pandemia e o fechamento das fronteiras, a procura por esses destinos cresceu ainda mais, chamando a atenção para os riscos envolvidos e para os cuidados que o turista deve ter com a própria segurança. Enquanto estados do norte e nordeste do país sofreram com fortes chuvas e alagamentos nas últimas semanas, a região sul do país está vivendo uma situação oposta. A seca já está provocando prejuízos no setor agrícola. Em algumas das cidades mais afetadas, a situação está tão crítica que caminhões-pipa estão sendo mobilizados para abastecer as propriedades rurais. A reportagem é da nossa afiliada Rede Bela Aliança. Na propriedade dos Passig, em Fundos Aurora, o caminhão-pipa chegou nesta manhã com mais uma carga de quase 20 mil litros para abastecer o açude. É daqui que sai água para consumo dos animais, 1.000 porcos e 20 cabeças de gado. Não fosse esse auxílio, a família poderia perder a criação, já que as nascentes secaram. Era uma propriedade que tinha bastante nascentes e coisa, mas hoje em dia não tem mais uma nascente que está com água. Nós só temos com um pouco de água num poço lá de casa e as nascentes aqui que era para abastecimento da granja secaram todas. O único caminhão-pipa da prefeitura está trabalhando exclusivamente nessa função, distribuir água nas propriedades. A gente vem tomando essas medidas para que o nosso agricultor não esteja perca lá na sua propriedade com porcos, com animais. Já temos aí com dificuldade de muitos agricultores onde não tem mais nem água para consumo humano, né? Então a gente vem tomando essas medidas para que não deixe o nosso agricultor à deriva numa situação de emergência como essa. Além aqui de Fundos Aurora, uma outra comunidade bastante afetada com a seca no município é o Coqueiral. Por lá, o caminhão-pipa está abastecendo um reservatório com água potável na antiga escola para que as famílias possam buscar água conforme a necessidade. Além de temperaturas altas que tomam conta do país, o verão é marcado pelo aumento de insetos e das chamadas pragas urbanas. O mosquito Aedes aegypti gosta dessa época do ano e é preciso ficar atento. Os escorpiões também. Entenda por quê e veja como evitar doenças e acidentes na reportagem de Flávia Grossi. Foi durante uma viagem com a família para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que a Renata sentiu os primeiros sintomas da dengue. Eu tive muita dor no pescoço, muita dor no corpo. Eu não conseguia me mexer praticamente. Tive febre. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021 foram notificados mais de 530 mil casos prováveis de dengue no país, uma redução de 43% na comparação com o ano anterior. Outros animais que se proliferam nessa estação do ano são os escorpiões.
De janeiro a outubro do ano passado, foram identificados mais de 105 mil acidentes com escorpião no país. Foi o que aconteceu com o Vinícius, surpreendido por uma picada do animal peçonhento durante as férias de verão. Aconteceu dormindo, durante a madrugada, eu estava hospedado numa pousada, numa região de mata, enfim, aqui na Serra do Rio. E eu tomei um susto, porque eu queria saber que animal foi esse, o que tinha me picado. E ao puxar a câmera eu tenho uma surpresa que tem um escorpião lá. Alguns cuidados ajudam a combater as pragas. Armazenar os alimentos de forma adequada, não acumular lixo, entulhos, restos de dejetos. Então a gente tem o nosso papel de cuidar do nosso ambiente para que esses insetos e pragas no geral não entrem em casa. Se você costuma receber ligações indesejadas, saiba que você não está sozinho nessa batalha. O Brasil é campeão mundial nesse ranking, mas tem uma saída. Uma alternativa já está em vigor, é o site Não Me Perturbe. E uma outra ferramenta passa a valer em março. Um levantamento feito por um aplicativo de identificação de chamadas mostra que no Brasil, em média, cada pessoa recebe cerca de 33 ligações de telemarketing por mês. O país ficou em primeiro lugar no ranking das ligações indesejadas. Por isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um jeito do consumidor saber de onde vêm essas chamadas. Empresas que ofertam serviços por telemarketing deverão, a partir deste ano, utilizar o código 0303. O uso dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor decidir se atende ou não ligações desse tipo. O recurso começa a valer a partir de 10 de março. Você vai saber que aquela é uma chamada regular, otimizada, respeitosa para telemarketing. E você vai ter opção, empoderamento de atender ou não. Hoje a gente não sabe de onde vem a chamada. A gente vai conseguir identificar, inclusive, a empresa que está querendo fazer a oferta do seu produto ou serviço. Outra ferramenta da Anatel é o site Não Me Perturbe. Nele, o consumidor cadastra o telefone e escolhe que instituições deseja bloquear. Se as ligações persistirem, é possível denunciar a empresa pelo número 1331. As sanções podem variar de advertência a multa de até 50 milhões de reais. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9 da noite. Fique agora com imagens da cidade de São Paulo, que completou 468 anos na última terça-feira. Com mais de 12 milhões de moradores, é a casa de pessoas de várias partes do país e do mundo. Tchau e até sábado que vem. Boa noite!